Silvia, qual é o profissional adequado para investigar o transtorno? Então, Ana, o profissional mais indicado para fazer o diagnóstico do déficit de atenção e hiperatividade é um neuropsicólogo ou o neurologista. Ambos têm recursos, testes e outras ferramentas para poder fazer um diagnóstico mais preciso e mais completo. Silvia, como é que o professor em sala de aula consegue identificar a criança com esses sintomas? Dá para confirmar, dizer se o DDA é uma doença genética? Então, Jaqueline, o professor ele tem alguns pontos de observação. Então, o aluno que tem déficit de atenção, ele manifesta isso com desatenção constante. Sempre esse professor tem que estar chamando a atenção desse aluno, tentando focar ele outra vez e fulano, olha para cá, olha para cá. Então, claro que isso em algum momento vai fazer ele pensar na hipótese de um déficit de atenção. Claro, isso junto com outras coisas. Um desempenho em alguma matéria ou em várias matérias muito baixo, uma hiperatividade em sala de aula, especialmente no caso dos meninos, que os meninos que apresentam essa hiperatividade, uma apatia em sala de aula, como é o caso das meninas, que estão sempre viajando, estão sempre com a cabeça fora do ar. Então, existem vários pontos, né, esses são só alguns, que o professor pode suspeitar que é uma criança com déficit de atenção. É uma criança que tem uma inteligência preservada e às vezes ela tem um resultado muito baixo. Então, essa relação faz com que uma das hipóteses seja déficit de atenção. E claro, uma criança que entre tantas, ela se sobressai. O professor consegue perceber entre 30 crianças, uma criança que realmente está meio fora, que não está focada. A falta de foco da criança é um grande sinalzão vermelho para o professor levantar a hipótese de TDA. Respostas 2 da Jaqueline, ela perguntou se o DDA é uma doença genética. Sim, Jaqueline, o DDA é uma doença genética. Ela é transmitida de mãe para filho, de pai para filho. Ela é sim uma doença e ela vem de acordo com a linhagem genética, sim. Algumas vezes acontece do pai ter déficit de atenção, mas como ele nunca foi diagnosticado e ele viveu a vida dele sem saber, ele não percebe que o filho também tem, porque ele vê o filho igual a ele e ele pensa, não, ele só é agitado, isso não é uma doença, eu sou igual a ele, não sou doente. E muitas vezes esse pai não leva para um tratamento justamente porque ele se identifica com esse filho. Mas sim, e às vezes acontece o contrário, às vezes o filho é diagnosticado e a partir do diagnóstico do filho, a gente percebe que o pai também se identifica e fala, nossa, agora que eu descobri que eu também sou. Então sim, é uma doença que se passa assim de pai para filho. Silvia, eu queria saber se entre meninos e meninas há diferença na manifestação desse transtorno, se eles se comportam de maneiras diferentes. Silvia, existe uma inter-relação entre o diagnóstico do DDA, a criança sofrer esse transtorno, e uma certa dependência química, envolvimento com drogas na adolescência, numa idade mais avançada? Então, Gisele, tem sim diferença. As meninas com TDA, elas são mais quietas, mais dispersas, ficam com o olhinho para cima, viajando. Normalmente são meninas que não chamam muito a atenção de ninguém na sala de aula, porque não tem problemas de comportamento, mas estão sempre no mundo da lua, como a gente fala. Os meninos, eles normalmente são muito mais agitados, eles são muito mais elétricos, eles têm uma necessidade de levantar a carteira, eles têm uma vontade de fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo. Em casa, ninguém aguenta o pique. Então, o menino, ele entra realmente num movimento muito mais acelerado e a menina no movimento mais passivo. Essa é a diferença, ok? Resposta da pergunta 2 da Gisele, se tem relação entre o transtorno de déficit de atenção com a dependência química, se existe uma relação direta. Gisele, infelizmente existe sim uma relação entre o transtorno de déficit de atenção e a dependência química. As pessoas que são portadoras do transtorno, elas têm uma grande tendência à impulsividade, elas têm uma grande tendência a experimentar a ação, a fazer, né? Então isso é um dos fatores que leva à dependência química, a impulsividade, o querer experimentar e tudo mais. Um outro fator, eu já escutei isso de alguns meninos com TDA e hiperatividade, de que a maconha fazia com que eles se sentissem mais relaxados e conseguissem enxergar o mundo da mesma forma que os amigos que não tinham o transtorno enxergavam. Então que eles se sentiam um pouco mais normais quando eles estavam sob o uso da maconha. A maconha relaxa, acalma. Então a atividade cerebral, aquele barulho que o DDA escuta o tempo todo na cabeça, quando ele consome maconha, ele tem uma sensação de que esse barulho passa, suaviza, as coisas ficam mais calmas e ele se sente mais igual aos colegas. Então tem uma série de motivos, mas dois são esses que eu acabei de te falar
e sim tem uma relação muito direta, um risco muito grave a qualquer tipo de compulsão. Compulsão por comida, compulsão por jogos, compulsão por sexo e também compulsão por drogas. O TDA, ele tem dificuldade para algumas concentrações, mas eu gostaria de saber como que ele consegue se concentrar para atividades que é do interesse dele. Como que a escola pode estar orientando aos pais e até mesmo ao aluno que tem o TDAH? Pois é, existe mesmo essa incoerência. O TDA, ele é muito disperso para grande parte das coisas, ou para a maioria das coisas, porém, para aquelas coisas que ele tem muito interesse, ele tem o que a gente chama de hiperfoco. É o contrário, exatamente o contrário. Então, as coisas que ele gosta muito, ele hiperfoca nessa coisa e ele realmente consegue ir profundamente na coisa. Então, por exemplo, um videogame, pode ser assistir um filme, pode ser uma brincadeira que ele gosta de fazer com os amigos, um jogo de futebol, qualquer coisa que ele realmente se interesse profundamente, que agrade a ele consegue ter um hiperfoco. O restante das coisas, ele está sempre desfocado. Faz parte do transtorno e é assim que funciona.